Oiê, Qualitate na área. Bem-vindos para o nosso Qualitate de hoje. Nós vamos falar sobre curva de calibração. Mas não é qualquer curva de calibração, não. Ó, na área. Bem-vindo! Vem chegando a galera que domina a curva de calibração. Vem chegando. Bem-vindo, viu? Então, hoje o nosso tema, para a gente fechar o mês de agosto, nosso tema é curva de calibração. Mas não é qualquer curva, não, hein? Nós vamos falar de curva de calibração automatizada. Quase um sinônimo de sonho de consumo. Né? Bem-vinda! Sonho de consumo, curva automatizada, não? Porque montar curva de calibração dá um pouquinho de trabalho, né? E dependendo do parâmetro que a gente está falando, dá muito trabalho. Mas nós temos algumas propostas para automatizar a curva de calibração, né? Na própria metodologia, na própria técnica, né? No sistema que a gente usa de medição, que a gente até comentou um pouquinho nas semanas aí passadas. Tem mais live desse assunto lá no TZF Play. Deixa eu aproveitar e já fazer o convite. No link da bio aqui do Instagram, vocês podem acessar o nosso grupo de WhatsApp do TZF Play. Lá vocês ficam por dentro de todas as novidades que a gente vem trabalhando aí nos conteúdos. Então, vocês são os primeiros a saber por lá. Chegou, boi na área! E também lá tem o link direto para ir para o TZF Play, lá no YouTube. Então, todas as lives que eu, Boim, que tá na área, já fizemos, tá tudo lá disponível. Até tem conteúdo que complementa aqui o nosso assunto de hoje. Então, sintam-se convidados para entrar lá no link da bio e entrar no nosso WhatsApp e no TZF Play lá no YouTube, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Vamos falar de curva de calibração automatizada, sonho de consumo. E deixa eu começar, que é engraçado, né? A gente já tava com esse tema definido para essa semana, pra gente fechar aí com chave de ouro o nosso mês de agosto. E hoje mesmo eu recebi no WhatsApp uma informação um tanto relevante aqui para nossa live de hoje, que é exatamente um teste de uma curva de calibração automatizada para nada mais, nada menos que fenol. Análise de fenol, aquela que dói a alma, né? Aquela que tem que fazer todo o processo de destilação e vai falando. Exato. Mas calma, logo vai estar disponível lá, complementa essa, né? Logo mais terá a curva de calibração sem as mãos do Boim lá no TZF Play. Fica ligado, hein? Logo mais. E aí nós temos então, né? Eu recebi aqui uma curva verdadeira, automatizada para fenol, aquela análise que dá aquele trabalhão no físico-químico e que é uma análise fotométrica, mas que tem bem-vinda, que tem o processo de destilação, né? Que dói um pouquinho, né? Tem um tempo, tem algumas perdas. A gente tem algumas dificuldades ali. E, gente, eu falo que é sonho de consumo e um sonho possível, porque olha só os dados que chegou para mim hoje. Curva de calibração de fenol automatizada por um fluxo contínuo, né? Que o Fá até já falou, né? Boim já falou sobre essa técnica. Procura lá a live dele, que tá boa. Com 7 níveis, então, níveis de calibração, né? O nosso N1, N2, N3, até N7,
Uma faixa de trabalho de 1 a 100 ppbs. Ó, quanto mais baixo, mais difícil vai ficando o universo, né? Então, estamos lá na zona de ppb, partes por bilhão. E que foi feita de forma automatizada. Então, para a gente começar, o que seria uma curva automatizada, até dentro desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que eu fui presenteada hoje com essa informação. Curva de calibração automatizada é quando a gente tem um equipamento, nós temos uma técnica que é responsável pelo processo de preparação e de leitura desta curva de calibração. Então, a gente coloca no equipamento ou o nosso padrão, o próprio padrão que a gente compra, dependendo da concentração que você comprou ele, ou uma solução de trabalho, uma solução estoque, né? Uma SE, aquela que você pega o seu padrão, dilui ele numa concentração para que as alíquotas para cada um dos níveis fique confortável ali, né? De avolumar. Então, a gente fornece esse tubinho com esta solução estoque ou com o próprio padrão e dá o play. Deu o play no método, e se for um método TZF, aí você tá tranquilo, né? Então, dá o play no método e o equipamento mesmo vai construir a curva de calibração. Gente, e essa curva de calibração de fenol, ó só, com 7 níveis, ela começou a ser preparada, eu não tô brincando não, hein? Ela começou a ser preparada às 7h28 hoje. Ela terminou 7h45, né? 17h45. Então, começou 17h28, terminou 17h45. Em 23 minutos, a gente tem uma curva de calibração prontinha de fenol. E a melhor parte, o recheio do bolo, tá sobrando 9. Exatamente. Nós temos um R quadrado de 4 noves. É que lá tem casas, né? Para 9 a perder de vista. Quase aquela curva perfeita. Cadê o seu Deus agora? Gente, e além disso, porque a gente vai ver, né? Que tem... As coisas só melhoram. Então, uma curva de calibração automatizada, a gente fornece a solução estoque ou o padrão, o equipamento com o método, monta esta curva de calibração em termos de diluições, de preparos, de leitura. No gráfico a gente vê, né, no software a gente vê ela para poder fazer as interpretações. Minimamente a gente avalia o nosso R quadrado, e aí fica uma dica que sempre tem a confusão, né? Que a gente tem o R, temos o R quadrado, nós temos coeficiente de correlação e a gente tem o coeficiente de determinação, tá? Então, a gente avalia aqui o nosso R quadrado para entender a correlação de todos os pontos dessa curva. Quanto mais próximo de 1, mais próximo de 100%, que significa que todos os pontos da curva estão sobre a melhor correlação, a reta, tá? Quando a curva é linear, obviamente. Então, a gente avalia essa parte da curva de calibração minimamente. Inspeção visual, hein, meu povo? Sempre olha para a cara da curva, sempre, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é o que a gente observa numa curva automatizada, tá? E depois que a gente montou a curva de calibração, a gente, nesse mesmo processo aqui do fenol, a gente foi testar o quê? Limite de quantificação, para ver se a curva realmente estava boa, né? E limite de quantificação é o nosso primeiro ponto de curva com o nosso fator de preparo, né? Submetemos, gente, coisa mais linda, tudo aprovado. Imagina você conseguir demonstrar um LQ de 1 ppb, maravilhoso, não? Show de bola. Então, só compartilhando aqui que realmente ganhei esse presente na live de hoje, aqui no WhatsApp, desse método que a gente automatizou.
num laboratório ambiental para essa análise de fenol que é tão desafiadora aí na rotina. Então vamos lá. Depois que eu compartilhei aqui essa informação com vocês, e ó, se vocês quiserem um desse, só mandar um oi, tá? Manda um oi, manda uma mensaginha, chama lá no WhatsApp, chama na mensagem, porque eu não me conformo que não tem um equipamento desse em cada um dos laboratórios ambientais. E estou aqui para isso, ó. Bom, então vamos lá. Ele faz fenol, faz cianeto. Nossa, é incrível. Bom, vamos lá. Vamos falar de curva de calibração. Curva de calibração, primeira coisa. A gente precisa entender, e aqui no Qualitate a gente fala muito sobre isso, né? Precisamos entender de conceito. Senão a gente não sai do lugar, né? Ou se sai, depois empaca. Então, curva de calibração, primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com ela, eu preciso entender, ter a compreensão do que é uma curva de calibração. Porque, gente, curva de calibração é algo especial. Especial. Bem-vinda. Por que especial, Tati? Por quê? Curva de calibração é referência. Referência de quantificação. Gente, o seu resultado final vai sair dela. Ela é a referência para você quantificar o seu analito na sua amostra. Então, toda metodologia que tem curva de calibração, cuidem dela. Desde a etapa da montagem até a etapa de interpretação, até a etapa de conferir validade a ela, que é quando você sabe que você pode usar, né? Que ela está válida. Ah, mas eu tenho que fazer validação de curva todo dia, toda sequência? A gente faz, porque a gente não quer saber se ela continua válida. Então, a gente faz o que a gente chama, né, de cheque de curva, que é tornar ela válida para continuar usando. Se ela não tiver válida, preciso substituir, preciso trocar, né? Entender o que aconteceu e tomar ações. Então, curva de calibração dentro do conceito é referência de quantificação. Por isso ela é especial. Se montou ela errado, se analisou ela errado, construiu uma referência errada. Automaticamente o seu resultado não está confiável, tá? Então, primeira coisa a entender é isso, tá? Curva de calibração é referência de quantificação e ela é especial. Bom, mas e tecnicamente? Tecnicamente, uma curva de calibração nos dá o que a gente chama de faixa de trabalho. Faixa de trabalho é do mínimo ao máximo que você quantifica, utilizando a curva de calibração, tá? Ela é composta por alguns níveis, né? E aí depende do seu guia, depende da sua referência de método para ele ser construído, tá? Se a gente pegar a referência geral para ensaio químico, que é o 008, o DOC da CEGEC 008, para quem nunca ouviu falar, depois me manda um alô que eu envio para vocês, tá? É um documento do Inmetro que fala sobre validação de métodos analíticos. Então, lá no 008, ele fala de linearidade, que é como que a gente avalia uma curva de calibração. E lá, ele solicita que você construa uma curva de calibração com, no mínimo, 5 níveis, tá? Para que a gente tenha uma avaliação dessa correlação da melhor forma. Se eu tenho 2 níveis, 2 pontos, sempre vai dar uma reta, né? Então, ele sugere que a gente avalie uma curva de calibração com no mínimo 5 níveis. Nessa do fenol que eu estava contando aí para vocês um pouco antes, nós construímos com 7 níveis, definindo uma faixa de trabalho, que é, bem-vindo,
do mínimo ao máximo, que foi mínimo 1, máximo 100. De 1 a 100 ppb é a faixa de trabalho que esta curva automatizada tem, tá? Então, tecnicamente, a gente dá a solução para o equipamento de acordo com a metodologia, porque como que o equipamento vai fazer a minha curva de calibração? Porque ela já está definida na sua metodologia, né? Então, não vem nele. A metodologia que traz a curva de calibração que o equipamento deve preparar e ler, tá? Então, ali a gente fornece esse padrão, essa solução estoque, dá o play para a construção, né? Dá o play no equipamento, a metodologia entra em execução, ele começa a fazer os processos de diluições. E essas diluições vão formando os nossos níveis de calibração, que vai compor a nossa curva, a nossa linearidade, a nossa correlação lá no equipamento, tá? O que acontece? Claro que a gente tem... Ó, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de curva de calibração, né? Porque a gente tem várias informações para tirar de uma curva de calibração. Então, eu vou fazer um apanhado para vocês. E até complementando essa live aqui, lá no TZF Play, já tem uma live que inclusive eu fiz com o Boim, para falar sobre os tipos de calibrações. Calibração interna, calibração externa, adição de padrão. Corre lá depois para vocês dar uma olhadinha. Aí você vai ver que tem várias outras informações técnicas para compor, né? Que tipo de curva você usa? Você sabe me dizer? Que tipo de curva você usa hoje aí no seu laboratório? Você usa a calibração interna, usa a calibração externa, usa a adição de padrão. E se não sei, dá uma olhadinha lá, que a definição tá bem boa, tá? Bom, então, no conceito, a gente fechando aqui essa parte de entender o que é uma curva de calibração, né? E a importância que ela tem dentro de um processo analítico, eu preciso dar uma outra avaliada. Que ferramenta que eu uso para avaliar esta curva de calibração? E aí, o que acontece? Quando a gente está no método automatizado, nós temos um software. Então, nós temos um software do equipamento. Dentro deste software, a gente coloca a nossa metodologia, na qual tem a configuração da nossa curva de calibração, tá? Quando a gente tá no método na forma manual, a curva de calibração a gente faz na bancada mesmo. Isso significa que a gente tem uma importância tanto quanto o equipamento para compor essa curva de calibração. E ó, não sei se vocês já pensaram nisso, mas uma curva de calibração, ela é composta por um eixo X deitadinho, onde a gente vai ter a concentração, e um eixo Y, que a gente vai ter o sinal do instrumento. E aí, dependendo do tipo de curva que a gente tem, este sinal pode mudar, pode ser exatamente o próprio sinal do equipamento, pode ser uma razão, porque eu uso um padrão interno, por exemplo, e dependendo da detecção que a gente está trabalhando, esse Y também vai ter diferenças de unidade, né? Então, eu posso trabalhar com área, eu posso trabalhar com milivoltagem, posso trabalhar com absorbância e assim por diante, dependendo da técnica que a gente está falando, tá? Então, ele tem dois eixos, tá? Quando a gente tá no modo manual de preparo de curva de calibração, o eixo X, o deitado, que é a nossa concentração, é 100% responsabilidade do analista, de quem preparou aquela curva. Porque foi ele ou foi ela que foi lá na bancada, pegou o balão volumétrico, pegou as micropipetas ou pegou as microseringas e pegou os vaios, aí depende, né? Que curva de calibração se encaixa para um monte de método com características diferentes.
Mas aí a gente pegou ali como exemplo, né, o nosso balão volumétrico, pegamos a nossa micropipeta, pegamos o nosso solvente e o nosso padrão ou a nossa solução de trabalho. E começamos os processos de diluições. Automaticamente é responsabilidade do analista esta concentração final de cada um dos níveis que vai compor o nosso eixo X. Então, meus queridos, se preparou errado, consciente ou inconsciente, e cadastrou lá no software que a concentração era 1 e na verdade lá era 10, moiou. Você deu uma referência errada para que a quantificação da sua amostra seja feita. Exato. E o equipamento não vai saber, porque você informa para ele, né? Você fala para ele que esse nível 1 é 1, esse nível 2 é 5, esse nível 3 é 10 e assim sucessivamente, né? E você vai para a bancada para preparar estas soluções nessas concentrações que está cadastrada lá no método. Então, cuidado, que a responsabilidade do eixo X é de quem preparou as soluções, tá? E o eixo Y é a responsabilidade do equipamento, que é o sinal que ele vai dar para aquela solução que você deu para ele ali, né? O N1, N2, cada um vai ter o seu sinal no eixo Y que vai gerar uma correlação, tá? Então, nos moldes manuais, né, tradicionais, não automatizados, o analista é quem faz esse preparo da curva de calibração. Quando a gente entra no automatizado, né, nós temos que o equipamento vai conduzir este processo. Então, a gente acaba tendo ganhos de precisão, ganhos de exatidão, que a gente falou lá no processo de validação, nas lives de validação, né? Então, a gente tem ganhos significativos de parâmetros como precisão e como exatidão, né? Automaticamente, a chance da gente ter esses vários noves, né, sobrando de correlação é muito grande. Então, a gente tem ganhos significativos de preparos, ganhos significativos de correlação, né? E eu reduzo toda essa parte do erro. Por quê? Porque no método tradicional, né, no método manual, o analista prepara todos os pontos de curva. Então, ele pega o padrão, dilui para a solução estoque, prepara o N1, o N2, o N3 até o N7, né? Quando a gente coloca no equipamento, o analista prepara uma solução ou nenhuma. Ó, quando a gente tem o padrão já na concentração, bem-vinda! O padrão já na concentração que requer, né, a metodologia requer para começar os processos de diluição, nem isso. É só a gente cuidar para fazer uma transferência do padrão para o tubinho do equipamento e colocar lá no equipamento para ele poder conduzir, né? Uma outra forma de automatizar a curva de calibração é através dos robôs próprios para isso. Então, a gente tem a opção de, na própria técnica, né, da análise, já ter esta opção de preparação de amostra, como os fluxos contínuos, analisadores discretos, né? Isso é vida. Como a gente tem opções de robôs que preparam curva de calibração, exatamente para minimizar todos esses erros. Então, a gente consegue setar a forma de preparo da curva de calibração que a gente precisa, dá para ele a parte dos reagentes, os insumos, né? O reagente, dá os frascos que são adequados para ser preparada a curva, dá para ele, ele já vem, né, com as micropipetas, né?
E dá para ele o padrão ou a solução estoque, ele também pode preparar a solução estoque, né? Dá para ele todas esses insumos e dá o play no método. Aí todo o processo de diluições para preparar esses níveis, o robô faz para nós, né? Um robô dedicado para essa etapa de preparos, incluindo preparo de curva de calibração, né? Porque dá um pouquinho de trabalho quando a gente faz manual, né? E requer um conhecimento prévio. Porque, ó, deixa eu compartilhar uma outra coisa que aconteceu essa semana. Curva de calibração manual para uma análise simples, uma análise de fluoreto pelo método do Spadins. Primeiro que ele é feito todinho no balão de 50. Então, custo de reagentes, né? ml e litros, ml e litros, ml e litros, né? E aí, o que acontece? Se eu não tomar o cuidado com como tá a minha micropipeta, se tá fazendo correto a alicotagem, se eu ajustei a micropipeta corretamente, depois se eu fiz ajuste de menisco correto, gente, foram três tentativas para dar certo a curva de calibração. E eram cuidados relacionados à parte de boas práticas de laboratório. Então, algo que a gente tem que fazer mais calmamente, tenho que parar tudo que eu tô fazendo para fazer uma curva de calibração, ajusta isso, homogeneiza, transfere a alíquota, avoluma, ajusta menisco, traz para o processo de reação, transfere para a cubeta, adiciona reagente, agita para depois fazer leitura, por exemplo. Bem-vinda, tá? Então, exige um pouco mais do analista, exige um pouco mais de tempo, exige alguns cuidados, que num processo automatizado, isso já é toque de caixa, né? Então, isso só uns comentários importantes aí para a rotina, tá? Porque às vezes tem até lugares que somente algumas pessoas fazem curva de calibração. Tem alguns lugares que é numa salinha fechada, porque imagina, você tá lá fazendo o processo de diluição dos níveis, alguém te chama, aí você vira, vai falar com a pessoa, quando você volta, e agora? Eu adicionei ou não adicionei? Isso que a gente tá falando de um padrão só, né? Imagina aquele multiparâmetros que a gente vai preparando uma solução estoque, adicionando vários padrões, né? Então, temos alguns cuidados aí relacionados a isso e algumas organizações de fluxo de trabalho para minimizar alguns erros, né? Bom, então, quando a gente monta esta curva de calibração, coloca ela para ser adquirida de acordo com a sua metodologia, com todos esses cuidados, a gente vai avaliar ela através de uma ferramenta. Essa ferramenta pode ser o próprio software do equipamento, quanto ainda temos algumas opções que são feitas em Excel, o nosso saudoso Excel, né? Gente, quando a gente vai fazer análise de curva de calibração, que aqui vem a pergunta, né? Pergunta de milhões da live. O que é importante observar quando a gente automatiza uma curva? Então, o que é importante observar numa curva de calibração, tá? Primeiro, a gente precisa entender qual é essa ferramenta, onde a curva está sendo apresentada, tá? Porque se a gente não domina essa ferramenta, nós vamos ficar limitados nas opções de avaliação. Exato. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente traça uma curva de calibração é olhar para o gráfico. Nem é numérico, gente. É visual do gráfico. E aí, deixa eu falar uma coisa. Se você tá com um software de equipamento, cuidado com o zoom. O famoso zoom, né?
Porque a gente tem que ter uma percepção ali da curva quando a gente olha para ela. E às vezes você tá com uma telinha ali, né? Cada software tem a sua particularidade, mas todos eles têm um mesmo racional, né? Tanto o Qualitate fala de racional aqui, uma estrutura, tá? E aí, o que acontece? Dependendo da forma como o software te apresenta a curva de calibração, você vai conseguir ampliar, fazer o zoom, reduzir, para conseguir ver. O que a gente tem que ver, né? Vamos falar de uma curva linear, até para não ficar tão complexo assim, né? Mas numa curva linear, se a gente tem lá, ó, 7 níveis de calibração, como o caso do fenol, que vai de 1 a 100. Então, eu tenho 7 bolinhas, 7 pontinhos ali, que vai compor uma relação, né? Uma correlação. A primeira coisa que eu tenho que ver é como esses pontos estão distribuídos, né? Então, se a gente pegar o mínimo e o máximo, como que tá a distribuição desses pontos? Como assim, Tati? Se nós temos 7 pontos e você tem aqui, ó, 6 pontos, tudo aqui embaixo e o 7º lá em cima. Eu não tô com uma distribuição homogênea. O nome bonito é equidistante, né? Eu não tô. Então, eu não tô com uma cobertura de toda a faixa de uma forma representativa, equidistante. Não é a melhor distribuição que a gente tem, né? Então, primeiro observa o gráfico, como que tá a distribuição desses níveis, tá? Segundo ponto, observa se os níveis estão sobre a linha reta. Lembra? Na curva linear, tá? Então, eu tenho uma linha reta entre os 7 pontos. Como que tá a disposição desses pontinhos em cima da reta? E aí, deixa eu falar uma coisa, hein? Que nem é brincadeira, já vi muito isso. Cuidado com o tamanho do ponto, né? Tem uns pontos que é umas bolotas assim, só para falar que tá dentro da linha, né? E tem outros que são só um pontinho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a forma de apresentação gráfica da curva de calibração ali no seu software ou mesmo no Excel, tá? Então, observa e, se necessário, dá o zoom para você ver se o ponto está sobre a linha ou se o ponto está mais para cima ou mais para baixo, tá? Quanto mais dentro da linha está o ponto, melhor é a correlação, menos resíduo eu tenho. E o que é esse resíduo? Aí vem o que a gente também tem que avaliar, já aproveitando, né? Então, a gente falou da curva de calibração, olhar o gráfico através do software, da ferramenta que você vai avaliar a sua curva de calibração. Então, olhar para a curva, ver o gráfico, como ele tá, né? Observar a distribuição desses pontos e observar se eles estão sob a reta. Porque se eles estão sob a reta, eles vão dar uma melhor correlação. Uma melhor correlação entre todos os 7 pontos desse nosso exemplo vai dar pra gente um R² mais próximo de 1. Mas 1 não existe, hein? Não tem curva perfeita, não. Pode ser só a quantidade de casa decimal que a gente tem ali disponível na sua ferramenta, né? Mesmo porque, se eu falar pra vocês, eu até anotei aqui, ó. O R² dessa curva de fenol, ele deu, ó só, 0,9999859 e eu parei de anotar. Porque não tem fim, né? Esse número. Por quê? Porque o 100% não existe, tá? E chegou a dona da curva que eu peguei emprestada hoje. E essa curva de calibração linda, maravilhosa, que ela me deu de presente hoje, para falar aqui na live, tem 9 sobrando aí na correlação, né? Então, a gente avalia distribuição dos pontos ao longo da faixa de trabalho. A gente avalia o ponto sob a reta e isso vai dar pra gente a correlação,
que vai ser interpretada numericamente ali através do nosso R quadrado, tá? O que faltou para o 100% é o que a gente chama de resíduo. E aí, gente, o que acontece? De forma prática, não dentro de toda a parte de uma validação de métodos, né? Isso lá na avaliação da linearidade a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas aqui pensando de uma forma mais prática em rotina, como que a gente avalia essa curva? Nós não vamos ter toda aquela parte de homocedasticidade, ficar calculando resíduo, nananã. Ali a gente conferiu uma validade para a curva para que ela possa ser utilizada na rotina. Na rotina, a gente vai ter novas curvas de calibração conforme ela vai perdendo a validade. E aí a gente vai inserindo os controles para avaliar como ela está, né? Se ela continua válida para ser utilizada como uma referência de quantificação. E aí, o que acontece? Para a gente conseguir ter esse norte de resíduo, a gente avalia, e muito software traz isso de uma forma bem prática, e a maior parte deles vem com o termo de acurácia. Acurácia da curva, que nada mais é do que a gente processar a curva nela mesma. O que é processar a curva nela mesma, né, Tati? É o seguinte, quando a gente prepara a curva de calibração, lembra que eu falei para vocês que a gente tem lá N1, N2, N3 até o N7? E a gente que preparou estas soluções, ou a gente deu esse comando para o software, para o equipamento de forma automatizada preparar essa curva para gente, esses níveis, eles têm uma concentração teórica conhecida, né? Então, o primeiro ponto é 1, o último ponto é 100. Foi assim que esses níveis foram preparados. Agora, depois que traçou a correlação entre todos os pontos, numa linear, né? Para ficar mais fácil aqui, né? O processo. Numa linear, a gente tem uma equação de reta. Então, aquela correlação gera pra gente uma equação de reta. Porque através dessa, não é mágica que acontece, através dessa equação de reta, que é uma formulinha matemática fácil, quando a gente passar a nossa amostra, nós não temos o X, nós não temos a informação da concentração, é exatamente isso que a gente quer saber, né? Só que na hora que eu passo ela no mesmo método, ele vai me dar um sinal, ele vai dar o eixo Y. Vai bater lá na correlação e vai encontrar o X aqui embaixo. Esse processo de bate na correlação, desce e acha o X, é colocar o seu Y na equação de reta. Olha que fácil, né? Quando a gente põe na equação de reta, a gente vai achar o X, que é a concentração. E aí, o que acontece? O que a gente esperaria? Se eu preparei um padrão de 1, na hora que estabeleceu a correlação de reta, se eu tivesse uma curva perfeita, a resposta desse nível seria 1, 100% de correlação, né? Se eu passei lá o meu nível de médio, né? O meu meio de curva é 50. Eu passei um padrão de 50, eu espero que ele dê 50. No entanto, eu dou uma informação para o sistema, para a metodologia, bate na curva, encontra. A diferença que a gente tem entre o valor teórico para o valor obtido experimentalmente é o que a gente chama de erro, de resíduo, e que vai dar pra gente a acurácia. Exato. Oiê, bem-vinda. Vai dar pra gente a acurácia, que é o quanto ultrapassou do esperado ou o quanto faltou do esperado. Então, se eu esperava 1, né? O meu nível número 1 era 1 ppb. Então, eu passei ele, né? Compus a curva, tem uma equação de reta, ele pega exatamente o valor do nosso eixo Y, desse 1, e joga nessa equação.
Se der 1, acurácia de 100%. Olha o efeito do negócio! Se deu 1, é isso, fogo de artifício 100%. Agora, se deu 0,9, 90%. Faltou 10 para chegar no 100. Agora, se deu 1,1, 110%. Ultrapassou um pouco o 100. Isso representa toda essa parte de variabilidade ali da curva, né? Porque, então, na hora que a gente vai avaliar pontos importantes para avaliar a curva de calibração, inspeção visual, para ver a distribuição dos pontos, como que os pontos estão sobre a reta, se estão mais para cima, mais para baixo, né? Ou se estão sobre a reta. Dá uma olhadinha em como está o seu R quadrado, que é a correlação entre todos os pontos. É dela que nasce a nossa equação de reta. E é da equação de reta que vai ser utilizada para processar as amostras desconhecidas e tudo o resto, né? Através desta curva. E dá uma olhada na acurácia, que é processar a curva com ela mesma. Então, pegar os sinais que deu no Y, colocar nessa equação de reta e ver se o 1 é 1 mesmo, quantificando agora, se o ponto médio de 50 é 50 mesmo, se o ponto de 100 é 100 mesmo. Então, o quanto sobrou ou o quanto faltou para o valor teórico conhecido. Aí a gente entende como que essa curva está apresentada para poder ser utilizada na rotina. E aí, o que acontece? Na automatização, a gente tem ganhos significativos de correlação e de acurácia. Então, comparando uma curva de calibração manual com uma curva de calibração automatizada, além de todos os benefícios que a gente falou até aqui, em termos quantitativos, em termos de qualidade analítica, nós temos ganhos de correlação e ganhos de acurácia. Duvido fazer uma curva de fenol com 4,9 de correlação na mão, né? Ainda mais essa concentração de 1 ppb, tá? Bom, feito isso, tem mais um ponto importante que eu quero trazer aqui de curva de calibração, que é o importantíssimo observar. Isso tudo que a gente falou é para aprovar uma curva em termos da construção dela. Depois que ela está construída, eu preciso conferir validade a ela. Ela está quantificando correto. Como que a gente vai saber se ela está quantificando correto? Se eu utilizar que aí tem vários nomes por aí, tá? É um controle interno, que é um cheque de curva. Um cheque é um padrão similar ao do seu padrão utilizado na própria curva de calibração, que você vai preparar numa concentração conhecida, analisar como se fosse uma amostra e avaliar o resultado, porque como amostras de controle são conhecidas, né? Então tem a concentração conhecida, ou você compra pronto, ou você prepara, ou o equipamento prepara para você também. No automatizado ele também prepara os controles internos, tá? E aí com essa informação é possível avaliar se a curva de calibração está fornecendo um resultado válido e confiável. Então, você dá uma informação conhecida, uma amostra de controle conhecida, que te possibilite, porque você vai dar lá um cheque de curva de 50, aí ele deu 51, tá dentro do seu critério de aceitação, tá aprovado. Tá fora, tá reprovado, aí a gente precisa entender o que aconteceu. E aí, para entender problemas que acontecem, sempre usem a seguinte pergunta inicial, fica a dica. É um problema pontual? Eu estou tendo este problema somente nesta amostra de controle? Aí a gente vai lá e resolve
investiga. Ô, bem-vindo! A gente vai lá, faz um diagnóstico, avalia aquele ponto. Então, eu não generalizo tudo. Primeiro, eu avalio pontualmente. Naquela situação, naquela amostra de controle, tá dando problema. Pode ser um problema dela. Então, olha, preparamos errado. Não usei o padrão correto. Então, são problemas pontuais, que aí é mais fácil de você resolver. Em segundo ponto, vai ser um problema sistêmico. Ele vem se repetindo. Ele está acontecendo em tudo nos últimos tempos, né? Porque aí vão dando indicadores para as tomadas de decisão, tá? E um ponto importante é que esse cheque de curva, ele não pode ser o mesmo padrão que a gente usou na curva de calibração. Ele precisa ser um padrão de marca ou de lote diferente. Então, voltando na curva de fenol, usamos um padrão de fenol novinho que acabou de chegar, abrimos e montamos a curva de calibração. Beleza, temos uma referência de quantificação. Essa referência, ela tem variáveis, né? Uma delas é o padrão, a outra é o analista, a outra é o equipamento e assim por diante. Se a gente pegar até todos os recursos que a gente usa dentro de uma metodologia, nós vamos conseguir identificar as principais fontes significativas aí de erros, que no automatizado diminui, né? E aí, como o padrão ele é uma das fontes, a gente usa uma fonte secundária. Então, a gente vai usar um outro padrão de fenol de marca ou de lote diferente que a gente prepara e coloca para analisar, para testar se a nossa curva de calibração está válida. E, meu povo, curva de calibração tem prazo de validade. Pode ser que você não saiba qual é o prazo de validade da sua, porque ela tem relação com o sistema que você está utilizando, ela tem relação com a sua demanda de análise, ela tem relação com as características da sua amostra, com a sua rotina de trabalho, ela tem relação com várias coisas, mas ela tem validade. A validade dela pode ser curta, de um dia, que requer curva de calibração todos os dias, como ela pode ser longa, né? Porque é muito estável, é dedicado, o sistema é só para isso, e pode durar meses e anos, mas ela tem validade, tá? E se você não sabe qual é a validade da sua curva, vale a pena dar uma olhada lá na sua carta de controle, como é que tá o perfil desse controle de qualidade interno, que é o cheque de curva, para avaliar de quanto em quanto tempo você está fazendo uma curva nova em função dela ter perdido a validade, né? E outro ponto, né, que se hoje você tá fazendo curva de calibração todo dia, toda semana, e tá se perguntando se dá para estender isso, é a carta de controle do seu método, deste controle, inclusive, que vai te falar isso, né? Então, usem a carta de controle como sua aliada. E aí, já aproveitando, vou deixar até um recado para quem tá aqui na live, que o Igor, meu professor de mestrado, meu parceiro de trabalho, vai dar um workshop gratuito de carta de controle online. Eu vou deixar aqui nas redes para vocês o convite, que lá tem o link para vocês se inscreverem, desse assunto que eu gosto muito, foi o meu mestrado com ele, e ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto nesse workshop que vai ter online gratuito em setembro, tá? Então eu vou deixar aí nas redes para vocês, façam as inscrições, curtam bastante e coloquem em prática essas cartas de controle, meu povo. Mas coloca não só para o auditor ver, coloca para valer a pena, né? Qualidade analítica tem que valer a pena. Carta de controle é aliada de rotina, né? Se tá difícil, dá uma olhadinha se não é a ferramenta ou se não tá fazendo sentido para todo mundo. Vamos dar uma melhorada, porque, gente, ela eu sou suspeita para falar, né? Onde eu passo para fazer implantação, auditoria e assim, em desenvolvimento de método, capacitação,
Carta de controle é vida. É vida. Ó, que bom, já temos um inscrito. Curta bastante, que é um assunto muito, muito bacana, e coloque em prática, tá? Coloque, se precisar de ajuda, pode me chamar, mas coloque em prática, porque ela é uma aliada em todas as nossas buscas de recurso, de justificativa, de abrir ou fechar um período de calibração, de validação. Ela traz muita resposta, tá? Além de nos ajudar a economizar na rotina do laboratório, mantendo a segurança analítica dos resultados. Beleza? Turma, era isso que eu tinha preparado aqui para vocês. Tem alguma dúvida aí sobre curva de calibração automatizada, que é vida, um sonho de consumo, né? E que cada vez mais tenhamos mais curvas de calibração automatizada nesses laboratórios. Olá, bem-vinda! Vamos se importar com o que realmente importa, o que é importante. Analisar a curva de calibração. Preparar, desde que o equipamento prepara para nós, né? Temos esse recurso, deixa ele preparar para nós, depois a gente senta lá e avalia se ela ficou boa e interpreta uma batelada de análise, colocando os controles, hein, meu povo? Nada de sair fazendo uma amostra real de cara. Coloca os controles de entrada, então, ó, racional de batelada, curva de calibração, controle de qualidade interno, amostras reais, controle de qualidade interna, amostras reais. Nesta ordem, batelada de sequência analítica, tem que respeitar, senão o risco é muito alto, tem que voltar tudo para trás para poder interpretar aí e ver aonde deu problema, tá bom? Beleza? Ficou as dicas aí para vocês. Dúvida, pode mandar mensagem. Não se esquece de inscrever lá no TZF Play do YouTube e entra lá no grupo do WhatsApp, que vem mais novidade por aí, e aí vocês são os primeiros a saber, né? Bom, obrigada pela participação de todos aí. Bora olhar com um olhar diferente essa rotina de laboratório, fazer render mais com qualidade analítica, né? Pessoal, boa noite, brigadão, até a próxima, viu? Um abraço, tchau!